E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Então sejam bem-vindos a mais um dia aqui de 6 do zero até a gente chegar na fluência. Bora então treinar mais um pouquinho. Se você quer aprender junto aí, a gente trocar ideias, trocar experiências e aprender junto todo mundo, eu criei um grupo no WhatsApp, entra aí na nossa comunidade gratuita e bora lá. Bom, eu vou começar hoje por um vídeo do Lukia. Tem um vídeo aqui de 19 minutos, a gente vai assistir metade dele hoje e metade amanhã. Deixa eu ver, très bonne raison de regarder Samurai, alguma coisa. Então, 3 boas razões para assistir esse, deve ser um anime, né? Para assistir o Samurai alguma coisa. Vamos ver. Vamos lá. Copyright. Ele disse que removeu uma pastinha copyright, né? Pourquoi il ne veut pas... Ah, tá. Est-ce que... Salut. Tá, très bonne raison. Regarder Samurai Champloo. Alguma coisa assim, né? Salut. Salut. Dans cette vidéo, je vais parler de Samurai Champloo. Alors, qu'est-ce que c'est Samurai Champloo? C'est en fait un animé. Je vous mets juste une image ici. C'est donc un animé. Alors, comment on définit en fait ce que c'est qu'un animé? Ben, moi j'ai noté une définition, et je vais vous la mettre aussi ici. Anime. Eu já sabia. Anime. Anime é um desenho, aqueles desenhos japoneses, né? Ó, desenho anime japonês. Um anime desenho anime japonês que se inspira do mangá. Que se inspira em um mangá, né? Que é revista em quadrinhos também japonesa. Un animé, la définition d'un animé, c'est un dessin animé japonais qui s'inspire du manga. Ok, du manga. Donc voilà un animé. Je vous mets un exemple d'image ici. Ok, un animé. Maintenant, personnellement, j'ai l'impression que la définition d'animé, ok, la définition d'animé, je pense qu'elle a un petit peu changé. Parce que, à la base, les animés, ils sont japonais, mais je pense que maintenant, on a des animés qui sont pas forcément japonais, qui sont pas obligatoirement japonais. Peut-être qu'on a des animés chinois ou des animés français, ok? Donc je pense que le monde de l'animé a évolué. O mundo do anime evoluiu. Então não é só japonês mais, né? Que ele falou de chinois. Français foi o outro que ele falou já. A changé, il a évolué. Changé. Ok. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que pour vous, Le mot anime est uniquement utilisé pour la produção japonesa? Não faço ideia. A princípio sim, né? Mas como ele tá falando que tá evoluindo, acho que talvez esteja mais amplo agora. Donnez votre avis dans le commentaire. Animé, c'est obligatoirement japonais ou est-ce que ça peut être produit dans un autre pays, ok, produit par un autre pays. Je vais parler de Samurai Champloo, et Samurai Champloo, c'est un animé, donc, et c'est un animé qui personnellement m'a énormément plu. Ok, j'ai vraiment eu, on pourrait utiliser cette expression, j'ai eu un coup de cœur. Quand mon cœur... Cœur, o coração, né? Avoir un coup de cœur peu. Avoir um entusiasmo por une chose, une personne. Ter um entusiasmo, alguma coisa, né? Sondé. Por uma coisa ou uma pessoa. Vamos ver o que é esse souden. Sonden é sobre algo? Sobre. Como é que é? Soudain. Soudain. Français? De repente. Não faz sentido com o que tá aqui, né? Eu escrevi certo. Avoir entusiasmo. Tô inventando aqui, né? Não faço a menor ideia como escreve. Repentina. Tá bom. Então você gosta da primeira vista? Você gosta muito? É tipo isso? Mon cœur qui bat, et avoir un coup de cœur, c'est quand quelque chose nous plaît beaucoup, quand on aime quelque chose. Personnellement, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Samurai Champloo. Juste faire ce commentaire, personnellement, je ne suis pas un fan d'animé. D'accord? Les animés, c'est pas du tout une passion ou quoi que ce soit. Je pense, honnêtement,
que Samurai Champloo, c'est le seul animé que j'ai regardé jusqu'au bout, que j'ai regardé entièrement. Okay, je pourrais utiliser l'expression que j'ai regardé de A à Z, okay, dans son intégralité. Integalité. Então assistir todo, né? Completamente. Do début à la fin, tá? Do começo ao fim, né? Do début à la fin. Eu lembro quando eu comecei a pesquisar sobre francês iniciante na internet, apareceu a expressão français débutant, né? Que é iniciante. Então aí é completamente do início ao fim. J'ai regardé tous les épisodes. Donc je ne suis pas un fan d'anime, mais Samurai Champloo, vraiment, j'ai beaucoup aimé cet anime. Ce que je vais faire en fait dans cette vidéo, tout simplement, c'est je vais vous recommander cet anime et je vais expliquer pourquoi il me plaît. D'accord? Donc en fait, j'ai simplement décidé de parler de 3 arguments, okay, 3 arguments pour essayer de vous convaincre d'essayer de regarder cet anime. Deve ser convencer, né? Deixa eu ver ali, deixa eu ler. Convaincre, porque ele falou dos 3 argumentos. Amener à mettre a vérité en fait persuader, ó, é convencer mesmo. Quelqu'un é sinônimo persuader, persuader, approcher, faire. Tradução em inglês de convencer, convencer, então é isso mesmo, é convencer. Então vai tentar convencer a gente que é bom esse anime, né? Vamos lá, ver se a gente acredita. Anime Samurai Champloo. Alors, le premier argument, qui est un bon argument, qui est un argument fort, c'est les dessins. La personne qui dessine les dessins de l'anime Desenhista, La Persona que Dessine, ele fez assim, não foi? Deixa eu ver. Samurai Champloo, la personne qui dessine les dessins de l'anime Samurai Champloo est vraiment talentueuse. C'est des dessins que personnellement je Talentuoso é fácil de entender, né? Talentoso. trouve magnifique. Je trouve qu'il y a une esthétique, Magnifique. Très beau. Superbe. Splendid. Magnifique. Parece tudo com português, né? Ó. Magnífico. Esplêndido na última. Superbe. Não sei se a gente tem no português parecido com isso. Très beau é muito bom, né? une esthétique dans le dessin qui est excellente. Et je ne peux pas vraiment décrire ça mieux que simplement en vous montrant. Donc je vais vous montrer juste un extrait maintenant. C'est l'extrait du générique. D'accord ? Le générique, c'est, on pourrait dire, l'introduction de la série. C'est le moment où il y a un peu de musique, il y a des images. Et à chaque début d'épisode, on a le générique. Et je vais vous montrer un extrait de ce Genérico. Genérico, né? Cadê o inglês? Eu lembro, credits. Ah, não, é parte de um filme. Durante. Que é definido le mot. Ce que collabore. Ah, entendi. Então, genérique são os créditos, né? Ó, porque lá em cima na definição tá alguma coisa assim, ó. A parte do filme durante aquele. Ah, que os nomes das pessoas que colaboraram, né? Alguma coisa assim. générique pour que vous-même, vous puissiez évaluer et dire, bon, ok, est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est pas beau? Est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas? D'accord? Mais personnellement, je trouve que c'est absolument magnifique. Donc, je vous laisse regarder ça et vous me dites ce que vous en pensez. Essa é a parte que teve copyright, né? Pelo jeito ele postou uma vez esse vídeo, aí deu copyright, pode ser por causa de uma música ou de um trecho do... Ele pode ter botado um trecho aqui desse anime. Por isso que ele teve que tirar. Ó, era um trecho. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve qu'il y a une esthétique dans les dessins qui est incroyable et qui me plaît beaucoup. Si c'est le cas, très bien, ça fait déjà un bon argument. Tá, illustration, plaisir aussi, vos plaisir aussi. Peraí, ele já falou o que era? Donc, je vous laisse regarder ça et vous me dites ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve qu'il y a une esthétique dans les dessins qui est incroyable et qui me plaît beaucoup. Si c'est le cas, très bien, ça fait déjà un bon argument. Ah, esthétique, é a mesma coisa, desenho. On passe au deuxième argument. Et ce deuxième argument, j'ai pas vraiment donné de titre à cet argument, mais on pourrait parler d'originalité de l'animé, de la série manga, de l'animé. L'originalité de cet animé. Et L'originalité, então a originalidade, não é isso? je vais utiliser certains adjectifs. Je pense que c'est une série, enfin un animé,
qui est, on pourrait utiliser ce mot, c'est un mot qui n'est pas français, hein, mais moi je l'utilise des fois, c'est un petit peu funky. Il y a quelque chose d'assez funky, je trouve, Funky é mais ou menos a mesma coisa que original. dans l'animé, dans l'histoire, dans les personnages. Il y a quelque chose de... Qu'est-ce que je veux dire par funky? Je veux dire rocambolesque. Il y a quelque chose d'un peu Rocambolesque. Nossa, mas aí... Bom, a lei inglesa já disse o que é, fantástico, né? Vamos ver, rocambolesque significa extravagant, abracadabrante. Abracadabrante, né? Eles transformam essas coisas, abracadabra, né? Rocambole, eles estão transformando em, em adjetivos, né? Rocambolesque, extravagant, abracadabrant. Ce terme qualifique quelque chose de invraisemblable. Tipo, inigualável, será? Invraisemblable. Invraisemblable. Une histoire rocambole pleine de rétorsions de prix. Adventure extraordinaire, bizarre, extravagant, fantastique. Fantastic. Ali é inglês no final. rocambolesque. Il y a quelque chose de peu conventionnel. Ça, c'est quelque chose d'important. Pouco convencional, né? Se é original, é pouco convencional. L'histoire, pour moi, dans cet animé, c'est pas du tout une histoire conventionnelle. Je prends un exemple. Peut-être que vous connaissez un animé qui s'appelle Dragon Ball Z, d'accord? D'accord. Et je vous mets une image. Et Dragon Ball Z, souvent, on a des combats, ok? On a des combats, des confrontations, des combats entre plusieurs personnages. Et les combats, ils durent et durent et durent et durent et durent. Et l'épisode, en fait, entièrement, c'est juste un combat. Dans Samurai Champloo, on a quelque chose de très très différent, dans le sens où c'est pas vraiment un combat, tout un épisode. Non, il y a beaucoup plus de choses. Et des fois, il y a des choses très très simples. D'accord? Des fois, on parle juste de nourriture. On parle de bouffe. Le mot là, bouffe, c'est un mot familier pour dire la nourriture. O que é nourriture mesmo? Ele fez assim, é refeição, será? Eu não lembro, eu acho que eu já vi essa palavra nourriture em algum lugar, mas eu não tô lembrando o que que é, vou ter que pesquisar. La nourriture, não sei se eu escrevi certo, vai corrigir. Então é comida, né? Nourriture, nourriture. Tá. On parle juste de bouffe. On a les personnages qui disent on a faim, on a envie de manger quelque chose. Comment on fait? On n'a pas d'argent. Et l'histoire de l'épisode, c'est juste comment ils vont trouver à manger. Et je sais, ça paraît un peu simple, ça paraît un peu... Trouver à manger é escolher o que comer? Ou achar o que comer, né? Trouver à manger. Então, enquanto Dragon Ball é de combate, esse aqui é de nourriture, que é comida, né? peu inintéressant, ok? Ça paraît pas intéressant, ça paraît inintéressant, mais en fait, ça donne quelque chose de très original à la série, et personnellement, je trouve que c'est un plus. D'accord? Je trouve que c'est un plus. Je trouve que c'est quelque chose d'avantageux et qui est très très original dans la série. Donc j'ai dit funky, rocambolesque, peu conventionnel, et aussi justement le fait que des fois les enjeux, c'est les choses qui sont... Les enjeux. Les enjeux. Então, o jeito que ele tá usando é o segundo que tá ali, né? C'est que je peux gagner ou perder d'une action. Au jeu. Le jeu géopolitique important. Jeu. Le géopolitique est important. Oh. Jeu. Já esqueci como é que escreve. Faltou N. Tá traduzindo igual eu traduzi em inglês aqui, steak, estaca, né? Mas tá falando da questão geopolítica, né? A oportunidade geopolítica, o risco geopolítico. Vamos botar l'enjeu, que ele com certeza vai ser alguma coisa. Questão mesmo, né? É a questão. L'enjeu. Importantes, d'accord? Les enjeux. Des fois, les enjeux de la série sont très simples. C'est juste, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Ok? Je trouve que ça ajoute quelque chose d'original. Et finalement, un des derniers éléments de l'originalité, c'est le fait qu'il y ait des anachronismes.
D'accord? Je vous mets une définition là, un anachronisme. Anacronismo. Anacronismo. Eu já ouvi falar essa palavra anacronismo. Ele botou ali Larousse, né? Larousse é o dicionário. Anacronismo eu ouvi falar que é quando você pega uma coisa de uma época e transporta para outra. Tipo quando você dá a sua opinião de uma pessoa de hoje em dia, por exemplo, mas falando de, não sei por que eles fizeram isso em 1912, porque eu não faria isso. Mas você é uma pessoa de hoje, então tá sendo anacrônico quando você faz isso. É mais ou menos isso, né? Deixa eu ver o que ele quis dizer aqui no caso dele e ver se em francês tem alguma coisa a ver. Anachronisme é o que consiste para remetre a événement à cidade ou dans a sua época. Confusão entre duas épocas diferentes. Tá, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? A mesma coisa que o português. Então, consiste não em remeter a uma data ou apenas a uma época. É uma confusão entre épocas diferentes. Tá, mais ou menos esse negócio de anacronismo, né? Alors, c'est quoi un anachronisme? Un anachronisme, c'est quand on a la présence de deux éléments, un premier élément et un deuxième élément, qui sont un petit peu incohérents. Ils sont en contradiction. Je m'explique. Cette série, en fait, Samurai Champloo, l'histoire se passe en gros, a priori, en gros, durant la période Edo. Donc c'est l'histoire du Japon, la période Edo. Donc c'est une longue période, mais en gros c'est avant 1900. 1900. Então ele tá falando que lá se encontram épocas diferentes, né? Então tem um anacronismo por isso. Porque ele falou aí alemão, né? Alemão, foi alemão que ele falou, e agora tá falando de o período Edo, que é. Eu esqueci, japonês? D'accord? Avant 1900. Et pourtant, dans certains épisodes de l'animé, on a la présence, par exemple, du beatbox. Donc le beatbox, moi je ne sais pas trop en faire, mais Beatbox. Beatbox. Que é uma coisa mais atual, mas aparece lá na época. Então por isso que tá falando de anacronismo, né? Porque é uma coisa mais atual se passando ali, certo? je peux essayer de juste de vous montrer ce que c'est, mais je pense que c'est la même chose dans toutes les langues. Mais ok, ce genre de choses, du beatbox, d'accord? Et le beatbox, c'est quelque chose qui est très très nouveau, d'accord? Je pense pas que durant la période Edo au Japon, on avait du beatbox. Je pense pas. Et donc le fait d'avoir une série qui se passe avant 1900, mais dans laquelle il y a des phénomènes modernes, comme par exemple le beatbox, ça donne quelque chose, ça donne un charme à la série. Pour moi, c'est justement un plus. C'est un plus, c'est un avantage. C'est quelque chose de positif. Ok? Et je vous donne un exemple d'un autre anachronisme. C'est dans un des épisodes, il y a une histoire avec des gens qui font des graffitis. Ok, ils ont des bonbonnes. Et ils appuient sur le petit bouton là et ils font des graffitis. Ok? Donc c'est pas des graffitis juste à la peinture. Non, non, ils font vraiment des graffitis à la bonbonne. Or, justement, durant la période Edo au Japon, en tout cas, à ma connaissance, il n'y avait pas de bonbonne. Il n'y avait pas de bonbonne de spray. D'accord? Donc vous voyez, c'est un anachronisme. Mais je trouve que ça ajoute quelque chose d'original et vraiment de positif à la série. Donc ça, c'était mon deuxième argument. Premier argument, c'était les images, les illustrations. Le deuxième argument, c'était l'originalité et en particulier les anachronismes. Pronto. Chegamos em 10 minutos, ó. Próxima metade a gente assiste no próximo episódio aqui. Então, os três que ele tá dizendo que são bons argumentos para assistir, né? Boas razões. Bonne raison de regarder les Samurai Champloo. Já esqueci como foi que ele falou. Mas, les images. L'originalité. 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 E l'anachronisme. Beleza. Vamos ver aqui se tem algum comentário. Merci. Por la recomendação, Luquian. Je vais regarder, vou assistir, né? Obrigado por me ajudar.
Obrigado pela ajuda e pela recomendação. Vou dar uma olhada. Ces vidéos sont vraiment magnifiques. J'apprends beaucoup plus comme ça. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos para o... Cadê ele? Para o Duolingo. Vamos dar uma olhada aqui. Até amanhã. Até amanhã é... À demain. demain. À demain. C'est une étudiante. C'est une étudiante. É um estudante, né? Ah, uma. É verdade. É uma estudante. C'est une étudiante. C'est une étudiante. C'est une étudiante. C'est une étudiante. Era assim? Acento não é isso mesmo. Étudiante. É uma professora muito inteligente. C'est C'est une une professeure professeure très très intelligente. 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 Oui, elle s'appelle Marie. Elle. Oui, elle s'appelle Marie. Alice est une étudiante anglaise, mais elle habite à Paris. C'est une professeure anglaise, mais elle travaille dans une université à Paris. Elle s'appelle Marie. C'est une professeure anglaise, mais elle travaille dans une université à Paris. Elle s'appelle Marie. Marie travaille à New York. Non. Paris. Habite à Paris. Travaille. Trabalha das universidades de Paris et américaine. Tá, vamos ver de novo. C'est une professeur... Eu tô meio distraído, né? Deixa eu ver se tá gravando aqui, falando em distraído, vai que eu não comecei a gravar. Tá. Tá, professora inglesa, trabalha em Paris, se chama Maria. Não trabalha em Nova York, e ela é inglesa, então... Paris. E trabalha das universités à Paris. É porque não falou que mora, né? Falou que Travaille. trabalha. C'est une professeure très amusante. C'est C'est une professeure très amusante. Alice est une étudiante super intelligente. Étudiante. Vamos ver se eu consigo falar étudiante certo. Alice é une étudiante super inteligente. Eu acho que o problema era no... Deu certo, né, agora? Eu acho que o problema é que eu falava... Étudiante. Eu falava etudiante. E não tá aceitando o ante. Tem que falar ont. Étudiante. Étudiante. Acho que era isso o problema. C'est une professeure très intelligente. C'est une professeure. C'est une professeure très intelligente. Eu esqueci se o feminino tem E ou não. Tem. Porque tem profissão que não tem, né? Eu não lembro qual é. Mas, beleza. Elle est anglaise ou américaine? Elle est anglaise ou américaine? Je parle français avec ma professeure. Je parle français avec ma professeure. Je parle anglais. Je parle français avec ma professeure. À demain. À demain. À demain. 7. Une professeur très amusant. E eu nunca sei. Tenho dificuldade para saber quando é e às vezes quando é set. Esse aqui dá para saber, porque tá começando a frase, né? Em português a gente começa direto com o verbo é. Em francês a gente não começa direto. Tem que ter o set. Ela é inglês ou americana? Set. Não, agora não tá começando com E, tá começando com ela. Então, beleza, aqui é normal, é só elle, é, né? Ela é anglaise, é assim, anglaise, acho que é com A. O american. É isso? Inglês eu acertei, inglês, né? E americano, qual foi o problema? Americano. Faltou só o acento, né? Canhe. Tá tudo certo, faltou o acento mesmo. Então tem que lembrar que tem um acento. American, inglês, American, Quando tem som de E no francês, tem acento agudo, né? Porque eles não acentuam pela tonicidade, eles acentuam pelo som. Se tem som de E, então acento. Eu acho. Ela é uma estudante muito inteligente.
Elle est une étudiante très inteligente. E aí, tem dois L's? Eu não lembro. Tem dois L's e não tem acento. Né? Etudiante eu acertei, legal. E eu acertei o acento do tré também. Então, ó, veja que o tré não é tré, é tré. Por isso que o acento é circunflexo. Circunflexo não, é grave. Elle est une étudiante très intelligente, très intelligente, très intelligente. Intelligente. Não tem acento, né? Intelligente. Difícil. Eu estudei na universidade inglesa. Je étudie dans une université. Será que é assim? Não lembro que é a universidade. Inglês. Acertei a université, né? Eu errei foi no começo lá, ó. Tá certo falar, eu acho, je étudie, mas já que são dois S juntos ali, dá pra juntar, né? Je étudie, que é o mais comum das pessoas fazerem, né? Je étudie dans une université anglaise. Legal, 576 e pouquinho. A gente tá estudando bastante aí, praticando aí. Vamos continuar praticando. Vou botar para abrir o Anki aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nos assuntos que a gente tem. Enquanto abre o Anki. Subindo aqui. Então, B1 a gente tem o quê? A gente estudou parfait. Future Simple. A gente não tem estudado não isso? Ah, não. A gente estudou o Future Prochain, não é? Ó? Future Proche. Ah, e aí tem o Future Simple. Interessante. Intéressant. Será que a gente estuda isso agora? Vamos só fazer aqui o Anki, aí a gente pode estudar isso aí agora, né? Vou estudar aqui os meus franceses. Tem 8 lá do inglês, né, meu? Vou estudar daqui a pouco, se terminar aqui eu estudo. Ainda bem que só tem 14, vai ser rapidinho o Anki aqui. Vocês não estão vendo, né? Agora que eu me toquei, deixa eu mostrar. Pronto, agora vocês vão ver o Anki. Olha só, tá falando que tem 8 do inglês, tem 14 do francês. Vamos lá fazer francês. Demain, il ne va pas neiger. Demain, il ne va pas neiger. Amanhã não vai nevar. Opa, sumiu por quê? Ah, tá aí. Demain, il ne va pas neiger. Demain, il ne va pas neiger. Il a tout compris. Il a tout compris. Ele entendeu tudo. Il a tout compris. Ele a tudo entendeu, né? Tipo isso, eu acho. Il a tout compris. Il a tout compris. Il a compris tout. Esse aí é porque é passado, né? Il a compris. Entendeu? Aí tem o tout no meio porque é tudo. Je ne suis pas en congé maladie. J'ai un taf. Je ne suis pas en congé maladie, j'ai un taf. Então eu não tô de auxílio doença. Não é auxílio doença o nome, tudo eu esqueço. Eu tenho um emprego. Como é que é? Congé maladie é aquele negócio que a gente pega pra poder não trabalhar. Quando a gente tá doente, a gente pega no médico. Eu esqueço o nome em português desse negócio. Vamos ver logo. Licença médica. Mas tem outro nome também, né? Mas é o mesmo, ó. Licença médica, eu tenho um trampo. Eu não estou de licença médica, eu tenho um trabalho. É o... Esqueci o nome. Je parle portugais. Je parle português. Eu falo português, né? Je parle português. Ma langue maternelle. Ma langue maternelle. Ainda tô tentando lembrar do negócio que a gente pega. Atestado médico, né? Ali tava outro nome, né? Licença médica, atestado médico. Tem som? Eu iria a vários bares na cidade. Je vais. É je vais ou je veux? Tudo bem, eu esqueço. Acho que é je vais. O je vais eu quero. Je vais eu vou. Eu acho. Je vais dans plusieurs bars dans la ville. Je vais aller dans plusieurs bars de la ville. Faltou o aller. Aller. Je veux aller. Je vais aller dans plusieurs bars de la ville. É je vais mesmo. Je vais aller. Je vais aller dans plusieurs bars de la ville. Je vais aller dans plusieurs bars de la ville. Je vais aller dans plusieurs bars de la ville. La bouteille est en plastique ou en verre. La bouteille est en plastique ou verre. É alguma coisa que é de plástico ou de vidro, né? E o que é bouteille? Ah, é a garrafa. É, a garrafa é de plástico ou de vidro. La bouteille est en plastique ou en verre. La bouteille est en plastique ou en verre. Meu pai vai ao trabalho de moto. Mon père va au travail en moto. Mon père va au travail en moto.
Mon père va au travail en moto. Mon père va au travail en moto. Je ne fume jamais. Je ne fume jamais. Eu nunca fumei? Eu nunca fumo. Não tá passado lá, né? Je ne fume jamais. Vous êtes au restaurant. Vous êtes au restaurant. Vous, o quê? Vous êtes au restaurant. Vous êtes au restaurant. Não entendi. Você está no restaurante, né? Ou vocês estão no restaurante. Por que eu não entendi essa? Être. Être é o verbo estar, né? Por que eu não entendi? Vous êtes au restaurant. Eu só entendi depois que eu li. Vous êtes au. É porque juntou com o, né? Ficou vous êtes au. Eu pensava que era uma palavra, être au. Mas não é. É être. Et au. Vous êtes au restaurant. Vous êtes au restaurant. Beleza. Je dois prendre une douche rapide. Eu preciso tomar um banho rápido, né? Beleza. Je dois prendre une douche rapide. Je bois toujours de l'eau. Eu bebo todo dia água. Je bois toujours de l'eau. Toda vez eu penso que toujours é todo dia, mas é sempre. O que dá na mesma, né? Aqui, ó, mais ou menos a tradução. Porque se é todo dia, tá sempre. Mas tem que lembrar que na verdade é sempre toujours. Tous les jours é que é todo dia. É porque parece, né? Toujours, tous les jours. Toujours, tous les jours, tous les jours. Todos os dias. Tá separado, né? Ó, tous les jours, todos os dias. Toujours, sempre. Tem que lembrar disso. Quando for menor é sempre. Tu préfères les vacances à la mer ou à la montagne? Tu prefere les vacances à la mer ou la montagne? Então você prefere férias no mar ou na montanha, né? Ao mar. Você prefere férias no mar ou na montanha? Je préfère vacances à la mer. Et toi? Je dois faire les courses ce soir. Je dois faire les courses ce soir. Hoje não me pega não. Ontem me pegou isso aqui, ó. Faire les courses. Eu pensava que era fazer um curso, ou fazer aulas, né? Mas cours é que pode ser aula ou curso. Aqui é course. Tem um S. Ou é só cours? Peraí. Je dois faire les courses ce soir. Course. Fazer as compras. Je dois faire les courses ce Eu soir. preciso fazer as compras essa noite, né? Boa. Ne vous inquiétez pas. C'est rien de grave. Je ne suis pas malade. Ne vous inquiétez pas. Então não se preocupe, né? O que mais? Ne vous inquiétez pas. C'est rien de grave. Je ne suis pas malade. C'est rien de grave. Não é nada grave. Je ne suis malade. Eu não tô... Je ne suis pas malade. Eu não estou doente. Não é isso? Legal. Terminamos. Aí foi ligeiro demais. Deixa eu trocar de novo aqui a modo de captura. Pronto. Agora a gente vai ver. O Anki já foi. Deixa eu fechar aqui ele. E a gente vai botar esse futur proche aí, né? Pra assistir. Vamos assistir alguma coisa de futur proche. Não, proche não. É futur simple. O proche é o outro. O outro que a gente já viu. Que eu nem lembro como é que é, mas a gente já viu. Futur simple. Então vamos ver. Tem um vídeo de 9 minutos aqui. 9 minutos. Future sample. 5 minutos. 9, 2. Quantos after post? Eu não vou usar esse aqui não, porque nem lembro qual era o outro. Eu acho que eu vou assistir o de 5 minutos. A gente assistiu, né? Ó. Tá clicado aqui, né? 3 minutos. Future sample. Eu gostei que é 3 minutos, né? Eu acho que vou assistir esse. Vamos ver. Demain, je voyage. Je vais voyager demain. Demain, je voyage. Je vais voyager demain. Demain. Um tem o voo, né? O outro não tem o voo. Demain, je voyage. Je vais voyager demain. Demain, je voyagerai. O que essas três frases têm? Peraí, ainda tem a terceira? Demain. Demain, je voyagerai. Igual ao português, né? Viajarei. Ainda tem esta, igual no português. Tem essa terceira opção, né? Amanhã eu viajo. Amanhã eu vou viajar. E amanhã eu viajarei. Pelo jeito tem a mesma coisa em francês, né? Vamos ver então. O que essas três frases têm? O que elas têm em comum? Deixa eu tirar aqui do meio para ver o nome dela. Tá. Aí. Em comum. Bom, as três falam do futuro. Mas percebeu que eu falei as três de uma maneira bem diferente? Oui. Isso porque no francês eu tenho três maneiras de falar do futuro. A primeira delas é usando o presente. Isso mesmo. Por exemplo, na frase Demain, je voyage. Inclusive no português também tá usando presente aí, né? Não é vou viajar nem viajarei, é viajo. É como se estivesse no presente, né? Mas a gente sabe que é futuro, porque é amanhã. Então amanhã eu viajo. Demain je voyage.
Legal, igual ao português até agora, tranquilo. Demain, je voyage. Então aqui, o je voyage é o verbo viajar no presente. Porém, eu coloquei aqui esse advérbiozinho aqui de tempo, né? Então, demain, demain. Então, eu já sei aí que essa Então, o que tá dizendo que tá no futuro não é a frase em si, né? É o advérbio, ou seja, a palavra amanhã. ação vai acontecer amanhã, ou seja, num futuro. Ainda assim, eu posso usar minha conjugação no presente. Je voyage. Agora, eu também tenho o futuro próximo, que é o que a gente chama aí de futur proche. E como que eu vou fazer? Eu uso o verbo aller no presente, como je vais, ok? E, além disso, o próximo verbo, que é o verbo principal, no infinitivo. Tá, igual ao português, né? Eu vou viajar. Je vais voyager. Je vais voyager. No caso aqui, voyager. Então, je vais voyager. Demain. Aqui eu nem preciso colocar o demain. Claro que é importante eu dizer, né, quando que eu vou viajar. Mas ele já dá esse sentido de futuro. E é um futuro próximo, como eu disse pra vocês, futur proche. Ou seja, tem esse sentido de que é algo que vai acontecer daqui a pouquinho. Então, je vais voyager. Je vais voyager. Com demain. E agora a gente também tem o futuro simples, le futur simple. Le futur simple é esse aqui, ó. Je voyagerai. Je voyagerai. Então, Je voyagerai. Je voyagerai. Igual ao português também, né? Viajarei. Je voyagerai. eu viajarei. E como que eu faço para conjugar o futur simple? É, como o nome já diz, é simple, tá? Bem simples. Então, primeiro eu vou pegar aqui o meu verbo no infinitivo. Nesse caso aqui, o verbo voyager. Ou seja, ele sem estar conjugado, tá? Então, aqui, voyager. Eu pego os meus pronomes pessoais, coloco voyager em todos eles. Em seguida, eu adiciono a terminação, que vai ser AI pro je, AS pro tu, A pro il, elle, on, ONS pro nous, EZ pro vous e ONT pro il, elle do plural. Uhum. Eu já falei isso aqui no canal, mas eu vou falar de novo, caso você esteja vendo eu falando isso da primeira vez. Eu não me preocuparia tanto com a escrita agora. Claro que se sua intenção é escrever bem francês, se preocupe com a escrita. Mas a minha preocupação inicial com o francês é falar. Então eu tô vendo como é que escreve, eu vou treinar uma coisa ou outra, principalmente quando eu for passar lá pro Anki e tal. Mas a minha preocupação é falar. Agora, né? Por enquanto. E é a primeira coisa que eu tô me preocupando. Eu acho que a escrita vai vindo naturalmente depois, à medida que eu vou continuando estudando. Porque senão fica muita coisa junta. Eu quero falar agora. Então, je vais voyager fica je voyagerai. Tu voyagerais. Será que... E a pronúncia? Ela ainda vai falar da pronúncia, né? Ou ela foi falando e eu não prestei atenção. Mas tá ali, a escrita de cada um é diferente, né? Nous voyagerons. E aí, é só conjugar. Je voyagerai, tu voyageras, il voyagera, nous voyagerons, vous voyagerez, ils voyageront. Legal, porque eles têm o som das letras que estão lá, né? Ó. Só a primeira que não é, eu acho. Je voyagerai, que parece uma letra E, mas não tem E lá. Je voyagerai. O resto é tudo que tem lá. É A, as duas são A, né? Ó. Tu voyageras, il voyagera, ou ela, ou on voyagera. Depois, nous voyagerons, vous voyagerez, eles voyageront. Vamos ver se é isso mesmo. Voyagera, só conjugar. Je. Vamos lá. Então eu vou ver se eu acerto, né? Vai tentando acertar aí também comigo. Então a primeira eu acho que ela vai dizer je voyagerai. Je voyagerai. Je voyagerai. Je voyagerai. Acertamos. Agora vai ser com som de A, né? Tu voyageras. Tu voyageras. Tu voyageras. A terceira também com A. Il voyagera, ou elle voyagera, ou on voyagera. Il voyagera. Deu certo. Agora O, né? Nous voyagerons. Nous voyagerons. Nous voyagerons. Agora E. Vous voyagerez. Vous voyagerez. E agora O. Ils voyageront. Ils voyageront. Ils voyageront ou elles voyageront. Deu certo o que a gente tinha pensado, né? Voilà. Lembrando que essa regrinha aqui serve para os verbos regulares, ok? No caso de um verbo em que o infinitivo termine por uma vogal, é o caso aqui do verbo vendre, vendre, vender, eu tiro esse ezinho, essa vogal, e assim eu adiciono a minha terminação, ok? E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo de francês. À la prochaine! Eu
eu gostei porque é simples, né? Ela explicou de uma forma bem simples e rápida aí, né? É claro que a gente pode depois assistir um vídeo um pouco mais longo para treinar mais. Prof, será explicação? Eu li como se fosse francês, mas está em português. Esse daqui. Excelente explicação. Quando age apliquer le futur proche? Quando é que eu aplico, né? O futuro próximo. Isso aqui é outra preocupação também, né? Que ele tá perguntando quando que aplica, né? Porque ela fala, né? É mais próximo esse aqui. Esse outro aqui. Olha, por experiência própria, a gente também não deve se preocupar com isso. Porque se aqui for igual o inglês também tem um tal de o futuro com going to, o futuro com will. Um se usa quando tá mais próximo, o outro quando é um outro quando a pessoa planejou, outro quando não tá planejado. Eu não ligaria muito pra essas coisas agora, porque é só você aprender a utilizar, você usa qualquer um na hora que você quiser falar do futuro. Porque as pessoas variam muito na hora de falar do futuro. Variam demais, dependendo. A mesma pessoa, às vezes muda de uma cultura para outra, de um país para outro, mas se o francês for desse mesmo jeito, o que me parece ser, porque tá bem parecido com o português também, eu posso falar eu vou viajar amanhã e eu viajarei amanhã. Eu posso falar eu vou viajar ano que vem e eu viajarei ano que vem. O que tá próximo, o que não tá. Bom, deixa eu fechar aqui do Duolingo. Vamos treinar um pouquinho agora aqui. Eu acho que amanhã a gente pode assistir outro vídeo desse de Futur Proche. Agora, quer dizer, nem sei se precisa de assistir, né? Talvez para aprender um pouco mais de expressões. Mas eu vou treinar um pouquinho aqui. Vamos treinar um pouco, falar. Olá, quero treinar francês. Então, quero treinar francês com você, sou iniciante, beleza? Então pega leve. E eu quero treinar. Maravilha! Então, vamos lá. Falar sobre o futuro, sobre o futuro. E pergunte coisas simples, traga assuntos simples, que eu não quero falar muito, não, porque eu ainda sou iniciante. Calma aí. Claro, sem problemas. Então, vamos ao futuro. Em francês, o futuro próximo usa aller, mais o infinito. Por exemplo, je Infinitivo. vais manger. Isso, exatamente. Então, significa eu vou comer. Você pode me dar uma frase simples usando je vais? Oui. Demain, je vais manger la pizza. Legal, muito bom. Amanhã eu vou comer pizza. Agora tenta uma. Et toi, qu'est-ce que tu vas Eu. manger demain? Boa. Eu. Peut-être pâte. Agora uma perguntinha para você. O que você vai fazer amanhã de manhã? Começa com je vais. Puta, vat. Eu desliguei aqui pra ela não me ouvir mais. Pat, eu acho. Depois a gente vai ver a transcrição pra ver o que era pat que ela falou aí. Agora ela falou o que eu vou fazer amanhã, é isso? Eu fiquei pensando, não prestando atenção. Pouvez-vous former la question en français? Claro. Bien sûr. Quelle est la question en français que vous voulez poser de façon polie, formelle? Tu dis? En futur. Ah, d'accord. Tu demandes au futur? Au futur? Alors, demain, je vais travailler le matin. L'après-midi, je vais étudier un peu. Et le soir, je vais manger avec ma famille. C'est une journée simple. Ça va? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire la prochaine week-end? Oui, la prochaine week-end, je vais peut-être me reposer et regarder une série. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire?
Bom, vamos tentar mudar agora a forma de futuro, em vez de usar o vou, vamos usar tipo assim, ó. Eu viajarei, eu brincarei, eu sairei. Pode ser? Me faz uma pergunta. Em francês. Sim, sim. Claro. Claro, claro. Alors, ma question pour toi est la suivante. Qu'est-ce que tu feras demain, après le travail? Après le travail, je me pense, jouerai de football. Attention, on ne dit pas trop je jouerai. Dans ce contexte, tu peux dire je jouerai, mais pour le futur proche, tu dis je vais jouer. D'accord. Et cette semaine, tu vas jouer au foot? Oui, je veux jouer le foot. Et ce soir, je mangerai un hamburger. Ça marche, mais avec le futur proche, ce soir, je vais manger un hamburger. Et cette semaine, tu vas jouer au foot? Très bien. Tu veux un conseil pour les devoirs? Ok, eu queria que você criasse 3 frases usando o que termina com rei, né? Re, que é voyagerai, é isso? Crie 3 frases para mim, dizendo coisas que você vai fazer, por exemplo. Claro, claro. Demain, je travaillerai le matin. L'après-midi, j'étudierai un peu. Ce soir, je jouerai au foot. Est-ce que tu veux pratiquer ces formes encore une fois ou passer à une petite révision? Olha, eu gostei muito dessa atualização do ChatGPT. Ela tá falando do mesmo ritmo que eu, né? Antes o ChatGPT tinha o próprio ritmo. Blá, blá, blá. E para quem tá aprendendo o idioma, isso aqui faz muita diferença. Faz muita diferença. E eu reforço muito que vocês treinem a fala com o ChatGPT. Essa atualização tá muito boa. O meu tempo aqui acabou, mas eu vou deixar o ChatGPT aberto, porque mais tarde eu vou pedir que faça. Eu já vou pedir logo, né? Crie. Crie. Como é que é o nome? Cards para meu Anki do francês pro português usando é o Future Sample, né? Future Sample. Usando Future Sample. Use frases iguais ou parecidas com as que falamos. Pronto, então ele vai criar. Vou jogar lá no Anki. E a gente termina. Aqui, ó. O primeiro mostrou aí pra mim. Nossa, muita frase. Eu vou escolher algumas. Tá? Depois eu vou dar uma olhadinha. Olha, eu falei jouer e ela falou que era jouaré, alguma coisa assim. Esqueci agora. Mas tá aí, ó. Legal. Tem muita coisa aqui. Eu vou pedir para ela selecionar. Selecione 8 e me dê um arquivo para eu baixar e importar no Anki. Ela botou pergunta e resposta ou não? Não. Botou inglês e francês. Bota assim, ó. Não, inglês não. Francês e português. Francês. Vamos ver. Ela fazia aí. E é isso, galera. A gente termina hoje o nosso estudo. Quando fizer, eu vou jogar lá no meu Anki. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aí, entra na nossa comunidade de francês. E até a próxima. Espero que você tenha gostado. À la prochaine.